Olá, pessoal, tudo bem? Já deu start aqui na gravação da web aula de hoje, né? Então, a gente fazendo um retrospecto aí da última aula, né? Deixa eu já compartilhar aqui, que aí vai ficar mais fácil para o nosso entendimento aqui, né? Então, lembrando aqui, pessoal, essa turma era a turma do professor João, né? A turma de vocês de Tumbiara, né? É a 883474. É, pelo design aqui, né? É uma turma que estava andando, mas é a primeira, só a gente voltar aqui, ó, só para vocês entenderem aqui, esse é o primeiro, né? A gente já está no final da primeira UC, né? Do módulo específico 2, né? Que é instalações elétricas industriais. Depois, né, já está finalizando, né? Vamos para acionamentos de dispositivos elétricos automatizados. E por fim, né, para finalizar o módulo 2, né, para a gente ir para o próximo módulo, que é o último módulo aí do curso de eletrotécnica, né, o módulo específico 3, a gente vai fazer projetos elétricos industriais, né? Então, para finalizar aqui, eu vi que faltam, agora, né, na época que eu assumi aqui, faltavam 3 aulas, né? Então, eu assumi na aula aí do dia 9, né? Já postei, inclusive depois aí tem as aulas aqui do professor João, né? Eu fiz a contagem da quantidade de aulas, né? Por isso que eu coloquei web aula 9, né, da turma de vocês, do dia 9 do 10 aí. E eu vi, pessoal, eu vi aqui que como vocês estão no final do módulo, né, são muitas aulas. E assim, eu coloquei o assunto para ficar mais fácil para vocês. E como já é um fechamento e nós só temos 2 atividades, eu achei por bem, né, a gente fazer uma, é como se fosse uma aula de revisão, né? Uma aula final, né, da análise de cada uma das atividades. Então, na aula passada, eu fiz a análise da atividade um. Agora eu estou lembrando, foi um formulário, né? A gente analisou todas as alternativas do formulário, né? Não me lembro quantas eram, mas eram bastantes. E agora a atividade 2, se não me falha a memória, ela é discursiva, né? Vou, vou abrir aqui para gente. Eu tenho aqui as análises que eu guardo para vocês aqui. Essa daqui foi da atividade um, que aí eu fiz por esse slide aqui, porque como é um formulário, né? Então achei melhor na apresentação, junto aqui com o formulário, a gente fazendo os desenhos aí e analisando. Agora, da atividade 2, inclusive aos momentos presenciais aqui, pessoal, tá? Eu já baixei aqui, verifiquei, inclusive já postei aqui para vocês, tá bom? Então eu tive o cuidado de ver quantos momentos presenciais vocês tinham e eu apurei aqui até agora são 6. Eu vou verificar o sétimo que ele já deve ter acontecido e o oitavo. Até então eu apurei que tinham sido postados 6 momentos presenciais, tá bom? Ainda falta então o sétimo, né, para eu postar, né? Confesso que hoje eu não olhei, não tive tempo de olhar da turma de vocês, então falta eu ver se já foi postado do sétimo encontro e o do oitavo vai acontecer agora, nesse sábado, né, dia 19. Então, o último foi dia 5. Acredito que a Leandra já deve ter postado ele lá na plataforma, né? Então, eu vou postar a nota de vocês. E vai ter um agora, dia 19, nesse sábado aqui, né? Então, por enquanto, está sob controle essa questão aí. Aí eu vi que não tinha as notas aqui, né? Fiz todo o tratamento lá para justamente vocês, né, saberem
quanto de nota vale cada encontro presencial, para vocês saberem que né, no final aí são os 51 pontos. Então, hoje vamos falar sobre, né, fazer uma revisão final já que eu vi aqui, né, pelo que eu pude observar, que não pude assistir todas as aulas, né, que são aulas longas aí, mas pelo que eu pude observar, ele já falou da teoria geral aí de instalações elétricas industriais, né, dos tipos de ligação. Então, hoje vai ser uma análise completa da atividade 2. Vamos lá em situação de aprendizagem. Vou estrear aqui a nossa pasta. Sempre eu faço isso, né? Atividades. Só não criei na aula passada porque tá vendo aqui, ó, é questionário, né? Atividade um. Dependendo aí, às vezes o pessoal coloca, ó, tá vendo lembra lá que ó, muita gente já fez aqui, ó. Tem várias tentativas registradas aí, ó. Lembra que a gente tava até a gente fez a análise na última aula aqui. Vamos lá para a folha, né, da atividade 2. Ótimo aqui, ó. Folha de atividade 2. Deixa eu apagá-la aqui para não confundir a gente. Vamos ver o que que é. Não me lembro. Vamos ver aqui. Mas eu já tenho análise ali, tá, pessoal? Ah, não lembrei. Então é fazer análise aqui, né? Lembra lá da SAP? Como eu não baixei, deixa eu ver se eu baixei aqui. Não, não. Geralmente eu baixo e deixo aqui dentro da pasta de atividades. Deixa eu baixá-la aqui para vocês. Só para a gente contextualizar aqui, tá, pessoal? Atividade 2, né? Então, ó, para preencher, né, um formulário de prática com a interpretação da análise de 5 esquemas que representam situações de comandos elétricos, né? Depois, com o kit didático de eletricidade industrial, executar e praticar as atividades relacionadas a entender, né? Ler e compreender a representação gráfica desse circuito elétrico, né? Você fazer uma espécie de simulação, né? Mental aí, né, de como que aquele circuito ele tá funcionando, qual que é o funcionamento dele, né? Então, conhecer os componentes básicos dos comandos e também sua finalidade, além de executar a instalação dos esquemas propostos. Ótimo. Vamos lá. Então, basicamente, são 4 esquemas, né? Uma partida direta, né, com reversão, né? O professor, ele, ao longo aí da teoria, ele foi mostrando, né, os tipos de partida, né? O porquê que o motor deve ser partido, né? Até, qual que é o limite da partida direta, né? E o porquê isso deve ser feito. Instalação estrela-triângulo, a instalação com essa partida compensadora é chamada de autocompensadora, né? É chave compensadora, desculpa, né? Com um transformador, né, que ele tem o nível de tensão variável, né? Tem uma porcentagem, né, justamente, né, para ele variar o nível de tensão e você poder regular a corrente elétrica, né? Visto que a corrente de partida é um problema, né? É um, se não o maior, né, eu acredito que seja o maior problema de se acionar um motor elétrico, né, numa instalação. E o esquema 4, né, a partida direta para o motor trifásico. Então, para a gente não perder tempo, já que é uma aula aí de revisão, eu vou puxar minha análise aqui, tá, pessoal?
Eu geralmente eu deixo aqui de propósito aqui o. Deixa eu mudar a cor aqui, que aí vai ficar interessante. Eu pôr vermelho, né? Que aí é uma cor mais chamativa, né? Ótimo. Então, isso aqui é a partidinha direta, ó. Todo o circuito, né, de acionamento de uma máquina elétrica, né, no modo motor, né? Ela tem esse diagrama aqui. Então, assim, por exemplo, você foi contratado pela Eletrotransol ou Eletroenergia. Estou citando esses dois exemplos que são, assim, pelo menos as maiores aí, quando eu estou fazendo um projeto, né? Quando eu estou à frente aí, né, de uma instalação elétrica, geralmente o povo aciona. Tem a AGEL também, né? Imagine você funcionário aí da Eletroenergia, da AGEL, e ter que fazer a pré-instalação de quadros, né? CCM, quadro de transferência automática. Você faz todo tipo, por exemplo, um quadro de transferência automática é para você fazer, né, o câmbio e a mudança da alimentação elétrica da concessionária de energia para o, o grupo motor gerador, né? E geralmente ele tem três posições, né? Um para você acionar, para você tirar da concessionária de energia, desligando, né? E o outro para você mudar para o GMG, né? O grupo motor gerador, né? Então imagina você trabalhando numa empresa dessas, né? O pessoal recebe os projetos, né, já pronto. Às vezes eles fazem um contrato aí, tem projetista aí nessas empresas, né? Mas basicamente você pode trabalhar, né, fazendo a montagem, literalmente. Aí a montagem, ela vem lá do memorial, né, o memorial descritivo, o memorial de cálculo. Geralmente eles têm o diagrama lá do projeto, né? Por exemplo, montar uma bomba de recalque para a planta de combate a incêndio de uma indústria aí, né? Ou de um prédio, por exemplo, né? Então, basicamente, você tem que interpretar o diagrama elétrico e fazer essa montagem, né? E você tem que levantar a quantidade de material necessário. Mas confesso que geralmente isso já vem pronto para você. Como assim, professor? O pessoal utiliza programas e os mais conhecidos aí é o CAD-Proj, o Proelétrica, o AutoCAD Illumine. Geralmente você na concepção do projeto, né, do desenho dos diagramas, né, igual vocês estão vendo aqui, um diagrama de força de acionamento direto, né, onde a gente utiliza dois contatores aqui, né, ainda mais na verdade a gente só utiliza um, mas como está aqui falando que ele tem uma reversão, né, então eu preciso fazer o intertravamento desse circuito, né, para que quando ele estiver girando num sentido, por exemplo, sentido horário, se eu, porventura, ou até um erro lá na automação, né, acionar, ou alguém bater a mão ali, acionar a inversão, né, por exemplo, o sentido horário, você não acionar ele ao mesmo tempo que já está acionado um sentido. Porque se você fizer isso, vai acontecer um curto-circuito, né? Você tem que acionar ou no sentido horário uma vez, ou no sentido horário, né? Uma única vez. Os dois, se você tentar acionar ao mesmo tempo, vai haver o curto-circuito em função das ligações aqui. Por exemplo, no primeiro contador, ó, tá pegando a fase A, fase B, fase C. Geralmente você usa ou um frequencímetro ou aquele detector de tensão e fase, né? Que aí você consegue ver a sequência de fase aqui, né? Para você conseguir fazer ele girar para o sentido horário ou sentido horário, anti-horário aí, né? Então ele já está ligado direto aqui, ó, pelo contator um. Vocês estão percebendo que pelo contator 2 aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma cor que se destaca aqui, ó. Pelo contator um, ó, tá vendo, ó, fase A, B e C, aí continua aqui, ó, fase A, B e C, né? Agora, já pelo contator 2 aqui, ó, eu tenho, ó, fase A, ó, tá no nó aqui, ó, B,
e C. Já ele aqui, ó, o que está ligando na fase A, ele já troca aqui com a fase C aqui, ó, tá vendo, ó? Contato aqui, o de potência aqui, ó. O B aqui, vamos mudar de cor aqui, ó. O B, ó, se vocês perceberem, ele está se mantendo na fase B. E o C, ó, deixa eu mudar de cor outra vez aqui, ó, para não ficar tudo igual. O C aqui, ó, ele saiu da fase C, né? E ele está indo aqui, ó, para a fase A, né? Se eu acionar os dois ao mesmo tempo, vai haver curto-circuito. Por exemplo, entre a fase A e C, né? Ou a C e A. Na verdade, teve uma inversão aqui. É porque quando o contator 1 ele está desacionado aqui, ó, eu vou ter a energia, em vez de vir direto aqui, ó, ela vai passar pelo contator 2 aqui, ó. Então, quando ela passa pelo contator 2, passando pelo 2, a fase A ela vai trocar de lugar. Ela vai estar aqui, fase A, né? Já tá vendo que ela está recebendo a alimentação da fase A, né? Ela vai trocar de lugar. Então, quando ela está indo pelo contator 1, aí vai estar a sequência A, B e C. Pelo contator 2, a fase A vai se transformar na fase C. O que é fase B, ó, continua sendo a fase B. E o que era fase C é o que originalmente era a fase A. Ele ficaria aqui, ó. Então, em vez de ficar ABC, né, ficaria, deixa eu ver, trocou aqui, seria C. Ah, é porque eu desenhei errado aqui, ó. Seria CBA. Eles continuam aqui, ó, individualmente, continua sendo A, B e C aqui, ó. Só que na hora que eu faço o bypass aqui, ó, aí ele inverte duas fases, ó. Onde estava a fase A, agora é a fase C. Onde estava a fase C, agora é a fase A. Se você mudar duas fases de lugar, elas, o motor ele muda de sentido, né? Então vamos supor que no 1 ele está no sentido horário e no contator 2 ele vai rodar pelo sentido anti-horário aqui, né? Então é uma partida direta, né? A corrente nominal ela é até 7,5 CV, né? Cavalo vapor aí, né? O equivalente, né, do que a gente dimensiona aí naturalmente por motor elétrica, né, para motor elétrico, né, e tradicionalmente, se for acima, né, igual o professor João deve ter explicado aí para vocês, né, se for acima da tensão da potência de 7,5 CV, aí eu já preciso de uma estratégia diferente, que é a estratégia, né, de ligação indireta, né? Utilizando um, uma chave compensadora, né? Que são métodos mais antigos, né? Tem gente que fala até que é arcaico, né? Mas aí depende também do orçamento, né? Do budget que a empresa tem. Às vezes é uma empresa multinacional, ela tem uma certa, né, quantidade de dinheiro para fazer a interligação dos seus equipamentos. Mas até numa multinacional, você vai ligar um motor pequeno, que eu preciso de uma estratégia dessas, é melhor eu colocar ele para ser acionado por uma chave compensadora, por exemplo, né? Por um autotransformador, do que eu gastar num inversor de frequência ou numa soft starter, né? Faz sentido se o processo ele é fundamental, né? O processo produtivo lá
ele é fundamental lá para a produção, aí sim faz sentido eu utilizar, né? Mesmo uma grande indústria, né? Até numa pequena, né? Eu utilizar um método mais, é, é um método mais novo, né? Que é a chave compensadora e o inversor de frequência, né? Porque os dois eles são caros, né? O inversor de frequência é a solução mais cara, que aí você tem um CLP dedicado, né, para você fazer o controle de velocidade. Basicamente, é controle de velocidade no domínio da frequência de um motor elétrico de tensão alternada aí, né? E, e, o, e a Soft Starter você pode mudar essa velocidade. Só que você pode mudar essa velocidade em setups diferentes, né? Você tem que literalmente desligar o circuito, fazer a seleção da nova velocidade e religar ele novamente. Já o inversor de frequência, não. Enquanto esse circuito está funcionando, em tempo real você varia a velocidade, né, manualmente, lá por um resistor variável, né, um dialzinho, ou então até pelo programa da própria CLP, né, lá do computador lógico programável lá, que está embarcado no inversor de frequência, né, no caso do inversor de frequência. Então, trocou aqui trocou a fase, você consegue, né? Você consegue acionar para o outro, para mudar o sentido. O problema disso é que se eu ligar ao mesmo tempo, né? Ligar o botão aqui, ó, para acionamento do sentido horário, por exemplo, e o S2 no sentido anti-horário, e ele não tiver intertravado, ó, por isso que tá os contatos aqui, ó do normalmente fechado do K2 ligado com o contato de alimentação da bobina do K1. Porque, ó, na hora que eu aciono, por exemplo, eu vou acionar para ele girar no sentido horário aqui, ó. Fechei. Lembra que o botão, né, ele na verdade é um pulsador porque ele tem um retorno por mola. Ele não é igual um interruptor de lâmpada em que eu aciono para ligar a lâmpada, ela vai se manter ligada porque ele é uma alavanca ali, né? Ele tem um contato tipo faca. Já esse botão aqui, e você aciona ele, ele fecha o contato, só que ele tem uma mola nele aqui, ó, no retorno dele. Na hora que você aperta ele, ó, ele fecha o circuito, mas ao mesmo tempo essa mola faz com que ele volte para trás e esse circuito abra. Ah, então quer dizer que esse botão aqui, né? Tanto o Borne lá do normalmente aberto, né? Que para ligar, né? A gente liga nos finais 3 e 4 e que para desligar a gente liga no módulo normalmente fechado, né? Que é nos finais um e 2, né? Então ele tem que estar, o intertravamento é isso, ó. Eu vou ligar aqui o botão, né? Aí o que que vai acontecer? A energia vai vir direto aqui, ó. Vai alimentar o normalmente, né, fechado aqui do K2, ok? E, consequentemente, vai alimentar, né, a bobina do contator K1 aqui, né? Aí o que que acontece aqui, ó? Esse contato que é normalmente aberto aqui, ó, final 3 e 4 aqui, do segundo aqui, ó, ele está no segundo, é 2 aqui, ó, porque você tem lá o primeiro contato auxiliar da contatora, né? Você tem o segundo e o terceiro, geralmente você tem três, né? Então aqui tá 2 e 3, deixa eu dar um zoom aqui, porque tá difícil. Ah, não, é no primeiro aqui, ó. Tá vendo, ó? 13, 14, né? Então ele tá naquele primeiro borne, o do contator K1. O do contator K2 também tá no primeiro borne do K2, né? Do normalmente aberto aqui, ó. Então ele energiza aqui, ó. A energia vai passar por aqui. Na hora que o botão ele volta, porque ele tem um retorno por mola, o que que vai manter esse circuito ligado aqui, ó? Quando eu energizo normalmente aberto do K1 aqui, por exemplo, ele se torna fechado aqui, ó.
Ele fecha, aí ele vem aqui, ó, passa aqui pelo contato aqui e energiza a mola. Para eu desligar, eu tenho que apertar o botão de desligar aqui, ó, para ele, por um tempo, ele abrir o contato e esse bypass aqui que o contator K1 faz, ele se desacionar aí. Então, você vincula o normalmente, o normalmente aberto do K1 com o normalmente fechado do K2. Está vendo que a lógica aqui é inversa, ó? No botão para você ligar, para você fazer o intertravamento, você ligar para o outro sentido aqui, né? Sentido anti-horário, você liga, né? Você bypassa o contato aberto, normalmente aberto do K2 e passa pelo normalmente fechado do K1. Na hora que eu faço isso aqui, ó, o, o K2 ele tá fechado, e ele vai ficar aberto e o K1 ele vai continuar fechado aqui, ó. Ó, o que está fechado fica, o que está aberto fica fechado e o que está fechado fica aberto aqui, ó. Daí ele impede, se eu vier aqui, ó, e aciona, esse aqui já está acionado. Eu venho aqui e tento acionar esse daqui, ó. Na hora que ele tentar a energia tentar fechar contato, o normalmente fechado do K1, ele não vai passar energia, porque quando eu energizo normalmente fechado, ele, no momento que ele está energizado, que ele está magnetizado, ele fica aberto. Então, se eu tentar apertar esse botão aqui, o K1 aqui, né, o contato 2, ó, tá vendo que é K1, só que vocês têm que tomar cuidado aqui, ó. Eu tô no primeiro, ó, tá vendo? Eu tô no primeiro, tem lá o contator K1, não tem? Aí você tem o primeiro, normalmente fechado. Aqui eu vou ter o segundo, só que o primeiro, ó, normalmente aberto, desculpa, né? Aí eu vou ter o segundo, normalmente aberto. O terceiro, normalmente aberto, que finaliza com 3 e 4 aqui, né? Do mesmo jeito que eu tenho os contatos auxiliares aí normalmente abertos, eu vou ter os contatos auxiliares normalmente fechados, né? Então, o que está aberto torna-se fechado, o que está fechado se torna aberto. Aí, na hora que eu aperto o botão aqui, o K1, o normalmente fechado vai estar aberto, daí eu não consigo energizar o circuito, né? Porque aí eu inverteria, né? Lembra que eu mostrei? Eu inverteria fase A com fase B aqui, né? Ou seja, eu curto-circuitaria a fase A com a C, né? Já que na lógica do K1 é ABC e na lógica do K2 é CBA, né? Para ele inverter o sentido. Aí eu curto-circuitaria, por exemplo, a fase A com a fase C, né? E daí, né, haveria uma corrente de curto-circuito. Lembrando que quando a resistência tende a zero, né, vai ter a formação da corrente de curto-circuito. Ela vai tender ao infinito, ou seja, vai tender a um valor tão alto que vai provocar um arco elétrico na instalação, né? Ou seja, o pipoco, né, o fogo aí. Por isso que você tem que fazer essa ligação aqui em intertravada, né? Fazer essa prática aqui do intertravamento. É sempre que você vai lembrar como que faz essa ligação, ainda mais se você, vamos supor que você se formou aí como eletrotécnico, só que você trabalha para uma terceirizada da Equatorial, né? E daí você é supervisor de eletricista de distribuição ou eletricista de linha viva, né? Ou seja, você vai mexer com pouco circuito de indústria. Mas se você seguir o diagrama, você consegue fazer essa ligação. Então, a tarefa aqui da atividade 2 basicamente é você entender a lógica, entender. Aí, geralmente, provavelmente, o professor
deve ter apresentado esse programa aqui para vocês, ó. Deixa eu ver como eu peguei essa turma andando. Eu vou usar um desses aqui. Deixa eu ver qual que tá funcionando aqui. Até geralmente, eu não sei se é o caso de vocês. Deixa eu ver aqui na aba Biblioteca. Geralmente na aba Biblioteca, ó, tem o, os vídeos aqui, né? Esse daqui não tá funcionando. Esse aqui tá com problema. Deixa eu ver o outro aqui. Não, vou usar outra versão aqui, tá? E geralmente a gente fornece aqui, ó, na aba Biblioteca, né? O professor deve ter falado para vocês, ó. Tem para você baixar o simulador, o CAD-Simo, né? E tem essas três aulas aqui, né? Tem essa aula que ensina esse outro simulador aqui, que ele é interessante. Mas para você aprender mesmo assim no peito e na raça, uma instalação elétrica industrial, né? Uma partida, o bom é você utilizar o CAD-Simo, né? Deixa eu ver aqui. Ó, esse daqui eu sei que está funcionando, ó, pessoal. Daí o professor João, provavelmente ele deve ter falado aqui desses programas, né? Deixa ele carregando aqui. Então, basicamente, atividade 2, né? É para vocês entenderem a lógica, né, das ligações aí, né? Partida direta com reversão, que é esse caso aqui, e você tirar a lista de material, né? Eu fui fazendo a contagem aqui, ó. Eu apurei que a gente, nessa primeira montagem, são dois contatores, um relé térmico aqui, ó, final 95, 96, né? Tem esse desenho, né? Botão normalmente aberto, né? Nós temos dois aí, um para ligar no sentido horário, outro no sentido anti-horário e botão, né? Na verdade, esses botões aí, né? Eu já comentei, o professor deve ter comentado com vocês, né? Na verdade, ele vem com os bornes do normalmente aberto, normalmente fechado. Ó, esse daqui tá funcionando. Esse aqui é gratuito, viu? Na internet vocês encontram. Ele vem até com essa senha já para você já digitar aqui, ó, 4962. Qualquer canal do YouTube aí mostra, né? Esse cá de cima ele é bastante utilizado, né? Já tem um tempo aí, né? Na época a gente utilizava outros programas, né? Na época que eu fazia faculdade, mas depois eu entrei em contato com ele, principalmente aí ministrando aula, né? Deixa eu pôr aqui uma partida, tem a partida direta simples. Deixa eu achar aqui acho que é da atividade 2. Acho que eu até coloquei aqui. Deixa eu ver, esquema 3, atividade 2, esquema um. Ok. Eu não sei se o professor forneceu nesse diagrama aqui já pronto. Geralmente eu já forneço ele para o aluno, né? Porque o aluno ainda tem. Eu mesmo, se eu for fazer um desenho aqui no CAD de cima, e dependendo da versão, né? A gente tem que se acostumar aqui, encontrar os equipamentos, por exemplo, aqui são os tipos de contator, né? Contatos auxiliares, botões, né? A gente tem aqui vários tipos de máquina elétrica aqui, a gente pode utilizar como modelo, né? Nós temos aqui as CIs aqui, ó, CI do Soft Starter, uma CI que a gente pode utilizar aqui, ó, para o inversor de frequência, por exemplo, a gente pode montar várias, inclusive eu já deixo montada e eu já forneço esse exemplo aqui para o aluno aqui na aula. Provavelmente o professor João já deve ter simulado aí com vocês, na unidade também
Geralmente os professores do Senai e do presencial, na parte da manhã, né, no momento presencial, vocês vão no laboratório de informática, ele mostra como é que é a ligação. Depois, na parte da tarde, geralmente eu faço isso, né? Lá no momento presencial. Na parte da tarde, a gente vai para a prática nos quadros lá, né? Eu peço para vocês montarem alguns esquemas, partida direta. A gente sempre começa do iniciozinho ali, uma partida direta, simples, depois uma partida direta igual essa daqui, né? Com reversão, né? Aí, geralmente você vem aqui, ó, liga, deixa eu pôr para simular, né? Você liga o disjuntor do circuito de potência, ó, o disjuntor do circuito de comando, né? Agora sim, ó, tá ligado aqui, ó. Vou, né, dar a partida aqui para ele girar em um sentido aqui, ó, no sentido, no caso aqui, ó, anti-horário, que é o S1 aqui, ó, tá vendo, ó? Ele vem, passa pelo contator 1 aqui, ó. Então, pelo jeito, pelas fases que estão interligadas aqui, ó, tá vendo, ó, que até o tipo de interligação que eu faço aqui, ó, é que ele começou aqui, ó, fase A, fase B e fase C. Se eu tivesse feito fase A que é ao contrário, ó, B e C aqui, o contator 1, ele giraria, por exemplo, para o sentido horário aqui, ó, que é o do bypass aqui, ó. Eu nessa simulação aqui, ó, no desenho aqui no diagrama aqui, ó, eu mostrei, deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui. É o contato lá do, não é isso, do contator aqui, do 2. Não tem nada diferente aqui não. Aí, ó, se eu tentar acionar o S1 aqui, ó, o S2, por exemplo, né? Acionei o S1, ó. Tá vendo, ó? Acionei o S1. Aí eu venho aqui, ó, tento acionar o botão, né, o S2 aqui, que vai inverter o sentido para o sentido horário, né? Como ele está intertravado, ó, na hora que eu aciono o S2 aqui, ó, na simulação fica mais fácil de a gente mostrar, ó. Tá vendo, ó? Por que que eu troco aqui, ó, o contato do normal fechado do K2 com o K1, interligando com o oposto de cada um deles aqui, ó. Eu tento ligar, ó, mas tudo que é normalmente aberto torna-se o quê? Normalmente fechado. E tudo que é normalmente fechado, na hora que eu aciono, torna-se normalmente aberto. Ou seja, tudo inverte a lógica aqui, ó. Então, ó, o contato aqui, ó, do S2 aqui, ó, ele abre o circuito e impede que dê um curto-circuito aqui na máquina. Para eu acionar para o outro sentido, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desligar o circuito, ó, desliguei, ele vai parar de girar aqui, ó, né, que vai demorar. Mostra que tá desligado, viu, ó. Pô, desculpa, agora sim, ó, desliguei, ó. Vai parar de girar, né? Desliguei, ó, no botão, sempre para desligar o botão, né? O que é normalmente fechado aqui, ó. Ó, por exemplo, ó, liguei, né? Aí eu venho aqui, desliguei, ó. Ele desliga o circuito, desbypassou aqui, né? Porque a energia estava vindo direto aqui, ó. Agora sim, ele vai parou de girar. Agora sim eu posso acionar no sentido horário aqui, ó, no sentido inverso. Aí do mesmo jeito, ó, eu vou acionar no sentido anti-horário aqui, ó. Na hora ele já abre, ó, o aberto de um com o fechado do outro aqui, ó, justamente para ele impedir que dê o curto-circuito, né? Aí tá vendo, ó, a bobina, tá vendo? Enquanto ele ligou aqui, ó, deixa eu desligar aqui, ó. Ó, desliguei, ó, ele ficou fechado, ó. Normalmente fechado ficou, né? Ele voltou a ficar fechado aqui, ó. Agora eu vou acionar de novo o 2 aqui, ó. Viu o que que aconteceu?
O contato auxiliar ao normalmente fechado do K2, ele tornou-se normalmente aberto enquanto ele está acionado, ó. Enquanto esse aqui está acionado, ó. Aí por isso que quando eu tento acionar o botão S1 aqui, ó, ele não liga, porque a energia, né, a alimentação de tensão, ela para aqui. Só que o contato auxiliar, o normalmente fechado do K2, está ligado, né, com um aberto do K1 aqui, ó. Aí o único jeito para eu mudar de sentido é eu desligar. Por isso que só tem na lista de material um botão aí para desligar ou parar a simulação, né? Desliga os disjuntores, tranquilo? Então, basicamente, pessoal, a lista de material depende de você entender a lógica aqui, ó. Quantidade de contatores está aqui no diagrama, quantidade de circuito de proteção, que é o relé térmico basicão, né? As botoeiras, as botoeiras elas têm tanto o aberto quanto o fechado, mas aí você, né, na verdade são três botoeiras, né? Duas delas você vai utilizar como normalmente aberto, segundo o diagrama, né, multifilar de potência e unifilar de comando, né? E uma vai ser normalmente fechado, porque é o botão de desligar aqui, ó. Por isso que ela é instalada aqui, ó, no início, para eu poder desligar qualquer um dos dois que tiver ligado aqui. Se você errou lá na instalação, né? Provavelmente a gente sempre erra aí, né? A gente não toma cuidado. Antes do professor ligar o circuito de potência, ele deixa só o circuito de comando ligado. Daí, se você não intertravou de maneira correta, ele vai ficar batendo, né? O pessoal fala que é batendo biela lá, né? Vai ficar tec, tec, tec. Então quer dizer que deu um curto-circuito ali. Mas geralmente a gente só liga esse aqui, ó. Ali, deixa eu pôr para simular aqui, ó. A gente liga aqui o circuito de comando, deixa o circuito de potência desligado, né? A gente vai lá e liga um, né? Aí, tecnicamente, na teoria, ele estaria girando, né? O S1 a gente viu que era sentido horário, ou sentido anti-horário, né? Aí, se tiver errado aqui, ó, por exemplo, se eu não intertravei, aí o contator ele vai ficar fazendo um barulho, ele vai ficar tec, 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 tec. Ele, né, e vai estar entrando em curto, né? Essa oscilação aí quer dizer que ele vai estar entrando em curto. Mas como ele está ligado só ao circuito de comando aí, né? A gente não tem o ônus de, se tudo der certo, né? O disjuntor ele aciona, se tudo der errado, vai dar pipoco. Geralmente nós aqui, né, quando a gente faz um presencial, né? A gente utiliza essa técnica aqui, né? Só liga o circuito de comando e faz o teste para ver se o intertravamento deu certo. Sempre, ó, nesses três diagramas aqui, pessoal, a análise preliminar de risco, né, sempre tem as etapas. A primeira etapa que é a montagem, né? Você vai ler o diagrama, interpretar o diagrama de potência, o diagrama de comando, né? Fazer a aferição ali, né? Verificar o material que você vai utilizar para realizar a montagem, né? Vamos supor que você trabalha para a Gel aí, né? Você faz a montagem do quadro para a pré-montagem, né, para depois ela chegar lá na obra, né, lá no local onde vai ser montado, já pronta só para ser instalado, aonde vai ficar o quadro de comando aí de uma bomba de recalque ou, né, de uma bomba de recalque aí eh, de um reservatório de água aí elevado, né? Ou então uma bomba de recalque de incêndio aí, do sistema aí de combate a incêndio aí de um prédio. E sempre, pessoal, tem a fase, depois que você selecionou, é a fase da montagem, né? Sempre em análise preliminar de risco, né? Os pilares da segurança do trabalho é o quê? A tarefa que você vai fazer,
qual que é o risco envolvido nessa tarefa, e o terceiro pilar, como que você vai controlar, ou seja, diminuir o risco e dependendo aí, né, do tipo de atividade, você vai praticamente anular, né? Mas anular de verdade, você nunca anula, mas você faz o procedimento com segurança, né? Por isso que a gente utiliza óculos de proteção para evitar projeção e impacto nos nossos olhos. Nós utilizamos luva de segurança para evitar eletrocução, calçado de segurança também para evitar eletrocução e por aí, né? Choque de passo que o pessoal chama, né? Choque por contato simples ali, né? Às vezes ele passa pela mão e vai pelas pernas aí, ou passa de um braço para o outro, que é grave, né? Pode passar pelo coração e atingir, né, o nervo que controla os batimentos cardíacos, né? E até provocar aí uma parada cardíaca, né? As cordoárias tendinha ou tendinosa. E também a fase de teste, né? Montou, né? Observou qual que é o risco, né? O ferimento com os equipamentos, né? Com a chave de fenda, né? Com os equipamentos, né? Antigamente o pessoal utilizava faca ou até mesmo estilete, aquelas faquinhas, né? é, Canivete, né? O pessoal utilizava bastante para fazer o desencape ali dos cabos, né? Hoje em dia, as empresas sérias aí têm os desencapadores oficiais, né? Que eles têm procedimento, né? Eles são seguros, né? Em conformidade aí, né? Com a NR10, até mesmo em conformidade com a NR12, né? Que fala sobre máquinas e equipamentos, né? No que tange o item de segurança específico, né, daquela máquina, né, que pode ser tanto numa serra circular aí, a projeção, né, de partes do disco, até um contato elétrico dessa mesma serra aí que pode provocar eletrocução aí do operador. Então, montou, se protegeu dos riscos da montagem, controlou esse risco utilizando o EPI, você faz o teste, né? E o risco do teste é que você vai energizar e testar esse circuito. Por isso que é bom, às vezes, a gente energizar, testar o comando ali. Às vezes você não vai ter o motor ali em si, né? O motor, às vezes, ele está lá na instalação elétrica do cliente, né? Você faz o teste ali com o circuito de comando, né? Mas mesmo assim, né, dependendo do comando aí, a alimentação, né? Por exemplo, esse daqui, a alimentação é direto da rede de energia, ó, ele é bifásico aqui nesse caso aqui, né? Pode ser 127 volts, pode ser que aí dá 220, né? Ou pode ser 220 volts ligado no neutro aqui, né? Então, também é um risco de você ser eletrocutado, né? Então, o risco é choque elétrico e, de novo, você vai utilizar os equipamentos de proteção individual para você diminuir o risco a tal ponto em que você consegue operar, né, com o mínimo de segurança, né? Sempre essa vai ser a premissa quando a gente chegar lá na matéria lá não, no caso vocês já tiveram, né? Vocês viram lá em segurança, né? Os quesitos aí, né, no que tange a NR10, né, que é uma das premissas aí, né, excetuando o caso que você vai fazer a manutenção em circuito energizado, as premissas de que você tem que fazer a desenergização do circuito antes de fazer uma intervenção no mesmo, tá? Então aqui, ó, novamente, ó, no segundo circuito aqui, ó, deixa eu até colorir aqui para ficar fácil da gente identificar aqui na nossa aula. Já deu tempo aqui, pessoal, mas fica tranquilo que a gente só vai terminar aqui, ó. Vocês vão perceber aqui, ó, que a etapa de APR aqui, né, da análise preliminar de risco, né, sempre são dois passos, montagem e teste, né?
Então, os riscos da montagem são sempre o mesmo, né? Você manusear uma ferramenta de forma errada, para você controlar isso, esse risco, né? Você vai utilizar o equipamento, um óculos, um calçado de segurança, uma luva, né? E no teste, do mesmo jeito, você vai sempre usar um equipamento de proteção para evitar a eletrocução, né? E nesse caso aqui, ó, é uma partida estrela triângulo, né? Você literalmente na estrela triângulo aqui, pessoal, é porque aqui eles ainda utilizaram aqui, ó, é, sinalizadores, né? Para mostrar, né, que o circuito ele tá, pelo que eu tô vendo aqui, ó, ele tem um temporizador, né? Ó, tá vendo, ó, temporizador, tem o botão normalmente fechado, normalmente aberto, tem um relé térmico de proteção, né? E tem três contatores aqui. Que o estrela triângulo, você vai o quê? Na partida, né? Lembra que a corrente chega até de 8 vezes, 6 vezes, 8 vezes. Tem bibliografia que fala que chega até 10 vezes a nominal, ou seja, se o nominal é 10, se chegar a 10 vezes, né? 8 vezes, né? 8 vezes vai dar 80 amperes, 10 vezes vai dar 100 amperes, né? Então, a corrente de partida sempre vai ser alta. E isso vai ter o risco do disjuntor geral dessa indústria, né? É o disjuntor da máquina. E para piorar, pode ser que a chave fusível da alimentação elétrica do transformador dessa indústria, ela pode abrir, né, em proteção por conta dessa corrente de partida ser alta aí, né? Então a estratégia aí da partida estrela triângulo é de você controlar o nível de tensão, né? Geralmente aqui, se você for lembrando aí da fórmula aí de potência, né? Potência elétrica não é o valor da tensão multiplicado pela corrente, né? Então, no caso aí, né, a estrela, ó, estrela, você tem as opções de tensão, né, de fase, né, A, B e C, e, né, em relação ao neutro, né, ao neutro aqui aterrado, né, o neutro aterrado, e você tem a opção de ligar em tensões de linha, né, entre a A e a B, a A e a C, ou a B e a C, ou até mesmo as três aqui. Já no triângulo, você tem só a opção de tensões de linha, né, entre a A e a B, ou até mesmo os três interligados, né, que seria o trifásico aqui, né. E para você nesse contexto aqui, ó, sempre a tensão ela é inversamente proporcional à corrente, né? Então, para eu ter na partida uma corrente baixa, né? Já que se o normal ele é X e na partida ele pode ser 10x ou até 8x, né? Então eu preciso elevar essa tensão para eu ter uma corrente baixa, a corrente mínima possível, né? Para eu dar a partida sem aquela corrente se elevar muito. Essa que é a premissa da partida estrela-triângulo, né? Então, eu vou ter uma em triângulo aqui primeiro, né? Com a tensão maior, a corrente menor. Depois eu mudo ela para configuração, né? Estrela aí, né? Que aí eu posso diminuir o nível de tensão e voltar com a corrente alta, né? Corrente nominal novamente. Então, no primeiro momento a tensão vai estar alta, a corrente baixa, para ele aguentar ter a corrente de partida, né? Se ele aumentar 6 vezes, 8 vezes, até 10 vezes, né? Vai ser um aumento menor, né? Com um nível de tensão maior, mas isso vai ser num tempo determinado. Por isso que tem um temporizador aqui. Então a lista de material é essa, né? Três contatores, um relé térmico, um botão normalmente fechado geralmente para você ligar ou desligar o circuito e o normally open, né, para você abrir o circuito, né, que é o botão o S0 aqui. Do mesmo jeito aqui, ó, pessoal, tô até me repetindo aqui, ó. Como é só uma aula final aqui
Infelizmente, né, não deu, eu avisei, né, vocês, mas eu sei que o curso EAD aí, né, tem a dificuldade da gente não, né, não estar não poder estar presente, mas a gente tem a facilidade de depois poder assistir a aula, né? Então a gente tem a chave compensadora, que é quase a mesma história, e a diferença é que na chave compensadora eu vou utilizar um transformador variável, né? Um autotransformador, e eu vou diminuir os taps aqui, né, da porcentagem de tensão. Lembrando aqui, ó, lembra sempre na fórmula da potência aqui, ó. Tensão multiplicado quando eu tenho um equipamento com a potência, né, fixa aqui ou constante, né, CTE, uma potência constante. Daí eu posso ter ou uma tensão, né, que varia, ou uma corrente que varia. Mas geralmente também a tensão vai ser constante aqui. Aí é por isso que entra na jogada o transformador, o autotransformador, né, o transformador variável, que aí, ó, esse temporizador aqui, ele vai esperar uma quantidade de tempo aqui para ele fechar os contatos, né, com a tensão, por exemplo, primeiro por exemplo, aqui, ó, vamos dar um zoom aqui, ó, a 65%, depois a 80% e depois a tensão ao 100%, para ele poder, né, uma estratégia diferente. Ele aqui, ele não está mudando de estrela para triângulo, na verdade, ele só está o quê, ó? Ele começa numa tensão, né, numa tensão baixa aqui, você vai ter uma corrente alta aqui, né? Então, você pode ir variando o valor da tensão aqui, ó, na tensão, por exemplo, 100%, você vai ter uma corrente na porcentagem mais baixa possível para eu poder dar aquele start inicial da máquina e depois ela poder começar a rodar. Então, a gente já viu a lista de material aqui, sempre, ó, a APR é sempre a mesma, montagem e teste. E por fim aqui, ó, vocês até viram lá na o C, deixa eu já marcar aqui, ó, na UC lá de eletricidade básica, que é a frenagem, né, o freio aí do motor, né, por uma injeção de corrente contínua, né, no próprio, nesse caso aqui, ó, na carcaça do motor, que ela vai criar um peso ali, a contracorrente, né, vai fazer com que o eixo do motor fique mais pesado e ele pare. Aí geralmente a gente coloca um relé térmico, um relé de tempo, né? Aparentemente aqui eu não estou vendo um relé. Tem relé térmico, né? Ok. Você pode utilizar Nesse caso aqui, pessoal, olha só como é que vai ser a técnica para eu parar esse motor aqui, ó. Eu estou vendo aqui, ó, que para eu fazer o desligamento dele aqui, ó, pelo que eu estou entendendo aqui, ó, para eu fazer o desligamento desse motor, ele vai estar vinculado a injeção de corrente elétrica. Então, eu aperto para desligar, ele vai parar de alimentar o motor, então ele vai continuar na inércia, né? Ele vai continuar girando, por exemplo, para o sentido horário, né? Beleza. Ele continuou girando para o sentido anti-horário, só que na hora que eu aperto, literalmente, lembra que o botão ele tem o quê? O botão de ligar, né? Ele liga, ele é um pulsador porque ele tem uma mola que faz o retorno, né? Ou seja, ele tira do contato elétrico. Aí por isso que você sempre faz o selo, né? O selo é para depois que você ligar, ele retornou por mola, o motor continuar funcionando. Mas aí na hora que eu for acionar a frenagem, né? Ou seja, acionar o desligamento ele está literalmente consignado, né? O desligamento aqui, ó, ele está consignado à injeção de corrente contínua. Por quê? Porque aí eu aperto para desligar, né? Aí, na verdade,
Na hora que eu aperto para desligar, ele para a alimentação elétrica, mas aí ele começa a injetar corrente contínua. E para eu até ele parar, dependendo aí da carga mecânica que o eixo tem ali, né? Se for um motor, vamos dizer assim, de baixa potência, né? Eu consigo, né? Só com o tocar no dedo ali do acionamento, né? Ele desliga e ao mesmo tempo, na hora que ele desligou, ele ele liga a corrente contínua e aí ela faz com que o motor, né, ao mesmo tempo, ele tente girar no sentido contrário. É por isso que ele faz o efeito de frenagem. Tem outras estratégias que a gente pode aplicar, né? Eu posso aplicar essa corrente contínua numa garra em que ela vai literalmente, como se fosse um freio de carro, né? Frear um disco que está ligado com o eixo do motor. Tem essa opção, né? O problema dessa frenagem por corrente contínua aí, né? Por corrente diretamente no rotor aí, que ele cria uma contracorrente. O problema é que se essa contracorrente continuar sendo acionada, por isso que aqui na interligação, na hora que o operador tira o dedo do desligar aqui, que por ele abre o circuito, ok? Ele abriu o circuito, mas aí ele fecha o circuito de corrente contínua aqui, começando injetando corrente contínua aqui, ó, bypassando no motor aqui, ó. Aí vamos supor que ele estava girando no sentido horário, a essa corrente contínua, ela vai injetar no sentido oposto para começar a criar uma resistência mecânica ali, né? E aí ele começa a parar. Só que vamos supor, eu desligasse o circuito e eu deixasse a alimentação elétrica continuando aqui, você concorda que o motor ele ia parar, né? Ele ia parar, só que ainda a corrente contínua estaria sendo injetada no enrolamento da bobina dele. E como o motor parou, o arrefecimento dele também para, né? A gente aproveita o giro do eixo do motor para refrigerar as bobinas do enrolamento, né? Do rotor e também, né? Do estator ali, né? Só que aí, por isso que eu tenho que consignar o desligamento com o acionamento da corrente contínua. Aí, na hora que o operador tira se você utilizar esse tipo de estratégia que está mostrando aqui, né? Você desliga ele, só que você mantém o dedo um pouco, né, no acionamento, porque aí, enquanto seu dedo estiver desligando, ele ao mesmo tempo vai estar acionando a corrente contínua e vai estar freando o motor. O motor parou, aí sim você tira o dedo do pulsador. Porque se você só apertar e ele volta com a mola, a corrente contínua também vai parar e aí o motor ele só vai dar uma freadinha, né? E daí ele continua com a inércia, né? O ideal é você manter o dedo apertado por uns 5 segundos e depois você solta. Mas você pode utilizar também uma estratégia diferente. Por exemplo, você pode utilizar um relé de tempo, né? Não é esse o caso, né? Só tem um relé térmico aqui, ó. Eu não vi, geralmente um relé de tempo, o símbolo dele aqui, ó. O símbolo dele é assim, ó. É pintadinho aqui, um quadrado aqui, né? E aí você vai ter, né, por exemplo, aqui, nesse aqui, ó, parece uma bobina aqui, ó, mas tá vendo que tá em paralelo aqui, ó. Aí na hora que eu desaciono aqui, ó, o motor começa a girar, ó. Aqui a ligação tá um pouco diferente, né? O disjuntor, né, do circuito de potência, né? Tanto do motor elétrico quanto o de frenagem aqui, né? E que está consignado com circuito de potência, ó, eles têm o mesmo nome aqui, a mesma nomenclatura, por isso que eles acionam ao mesmo tempo, tá vendo? Ó? Beleza. Bota esse motor para girar aí, ó. Vamos ligar esse motor aqui, ó. Na verdade, eu desliguei, foi mal. Deixa o relé de tempo fazer o trabalho dele aqui.
Vamos lá, vamos ligar ele aqui, ó. Acionei, ó. Ele tá girando só para um sentido aqui, ó, sentido horário, né? Aí nesse caso aqui, diferente do experimento aqui, ó, do que tá montado aqui, né? Por isso que a gente tem que observar, ó. Tá vendo que eu tenho a mais aqui, né? Eu tenho a mais aqui, a interligação, ó. Eu tenho um relé de tempo aqui, ó. Na hora que eu, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Se não me falha a memória, é em V aqui, ó. Zoom mais. Vocês vão ver aqui, ó. Liguei o motor, ele tá girando, né? Tá assim. Agora eu vou desligar ele, ó. Desligo ele, ele desacionou. Só que aí, ó, ele passa. É, peraí, deixa eu ligar de novo aqui. Beleza, tá acionado aqui, ó. Aí eu agora, ó, vou desacionar o motor aqui, ó. Só que por algum motivo, o relé de tempo, ele, ó, nesse tempo aqui, ó, nesses 5 segundos aqui, ó, deixa eu desligar a simulação aqui, ó. O relé de tempo, ó, ele tá com fator multiplicativo 1. Então, quer dizer que 1 vezes 5 vai dar 5 segundos. Eu posso pôr por 10 segundos, esse tipo aqui, ó. Posso pôr 1 minuto, ou posso pôr, ó, 0,1 segundo vezes 5 vai dar, né, meio segundo aqui, né? Então, é um tempo muito pequeno. Está configurado para 5 segundos. Então a ideia, né? A simulação está dando uma bugada aqui, ó. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Vou acionar ele, ó, ele tá rodando no sentido horário aqui. Pois isso agora vai dar certo aqui, ó. Vou desacionar, ó. Ele continua, né? Ele parou de rodar, ó. Só que aí ele está injetando corrente elétrica, ó. Passou os 5 segundos do relé de tempo, ele abre o contato, ou seja, durante 5 segundos ele desligou o circuito antes, né? Por isso que o botão de desligar, ele tá, desculpa, ele tá aqui, né? O botão de desligar tá aqui, aí ele tá em paralelo aqui, ó, com o contator 3 para fechar aqui e para, né, fazer o transformador aqui, ele converte para corrente contínua, né, um retificador aí, né, não precisa nem ser um retificador completo, né, aí ele converte para corrente contínua, alimenta o circuito aqui pelo contator 3. Aí vocês estão vendo que pelo contator 3 aqui, ó, o relé de tempo ele vai manter em 5 segundos acionado. Agora, deixa eu ligar de novo, né? Agora eu vou desligar, ó. Manteve, deu o bug de novo aqui, ó. Agora deu certo, ó. Ó, 3, 2, 1. Aí agora, ó, tá vendo que ele abriu, parou de fornecer tensão contínua, né, por 5 segundos aí. Geralmente a gente faz um teste ali, um cálculo, né, para a gente não injetar muita corrente, né, seja ela contínua, alternada, no motor aqui, né, já que ele vai frear, né, a frenagem tá no sentido ao contrário aqui, ó. Você só inverte duas fases aqui, ó, já que você vai utilizar contínua, né? Você inverte aqui justamente para ele parar o motor direto no rotor, né? Direto com a contraforça aqui. Só que aí eu vou ter que o quê? Para eu não ficar com o dedo lá acionado, né? Esperando 5 segundos, né? Eu aciono, aí o relé de tempo conta 5 segundos, aí depois ele faz o retorno por mola voltar, né? Então é isso, pessoal. A última lista de material, ó. Nesse caso aqui, ó, tá utilizando 4 contadores, né? Olha, ó, K1, K2, K3. Não, tá usando 3. Só 3, viu? Olha o erro aqui. 3 contadores. Relé térmico botão normalmente fechado né? Esse aqui. E normalmente aberto, né? Que é o de desligar. É apenas aqui também. E nesse caso aqui não tem relé de tempo, mas
existe a opção, né, do relé de tempo. Ah, já fechei a simulação aqui. Ainda tem outras opções também, utilizar uma soft starter aí, não, soft starter não, um inversor de frequência aí, né? Lá no CI dele, tem como que você colocar ali um resistor de para auxiliar na frenagem, né? No caso, esse resistor, ele vai ser utilizado para consumir, né? Para consumir aquela corrente em excesso, né? Que é enviada para o eixo ali do motor ali, que está compondo ali uma esteira, né? Inclusive, ele pode, essa resistência aí, né, de sacrifício, vamos dizer assim, ela pode ser também utilizada se caso eu precise, né, por exemplo, manter por algum motivo ali na linha de produção esse motor parado ali por um tempo, né? Eu manter ele ali travado ali, né? Eu posso injetar corrente contínua, né? Mas aí para aliviar, né, para manter ele parado ali, aí tem um resistor, né, um reostato que chama, né, um resistor variável, ou o relé de tempo, ele vai manter com uma resistência ali alta, mais ou menos ali uns 5 segundos, aí depois ele varia ali, né, ele varia esse resistor aí para uma resistência ali mais baixa, né, não, acho que é o contrário, né? Que aí ele vai manter uma corrente mínima, né? Uma corrente que não seja o suficiente para derreter a resina do rotor, né? E em contrapartida, manter esse rotor ali, esse motor ali travado, parado, né? Com uma corrente, mas aí a maioria dessa corrente ela vai ser consumida, né? Vai ser sacrificada ali, consumida pelo resistor de frenagem ali, né? Para evitar com que o motor, é melhor que você tenha um resistor ali para aquecer e aí você, né, poder trocar ele do que você ter que trocar um motor aí de 60 CV, por exemplo, né? Tô chutando aqui. Então é isso. E sempre a APR, né, montagem e teste. Tem o risco na montagem de você se ferir no manuseio ali dos equipamentos, né, crimpagem e outras coisas. E também na hora do teste você ter uma eletrocução, tá bom? Então é isso, pessoal. Salvar aqui que eu fiz algumas alterações, né? Então a segunda tarefa basicamente é isso: você entender a lógica dos quatro tipos de partidas, né? e, e formatar a lista de materiais, lembrando, né, que hoje em dia, né, o Proelétrica, o CADPROGE, esses programas e até o CADCIMO aqui, né, eles tiram lista de material automaticamente aí de um determinado circuito que você monta lá, né? Então, a lista de materiais ela já vai vir pronta para você. E aí, no caso, você vai ter só que transcrever lá do memorial descritivo, até mesmo diagrama, né? Lá para o projeto e poder fazer a pré-montagem desse quadro. Então é isso, pessoal. Eu demorei um pouquinho a mais aqui, né? Que aí a gente teve tempo aí para fazer a análise aí da segunda atividade dessa UC. E aí, lembrando, pessoal, que dia 23 aí, próxima aula, nós vamos ter a última aula aí da UC de instalações elétricas industriais, né? Então, essa aula vai ser basicamente tira dúvidas, né? Se caso vocês puderem aparecer aqui nessa aula, né, ao vivo aí, né, para a gente tirar algumas dúvidas, né, relacionadas à atividade um, atividade 2, né, que até mesmo lá do momento presencial aí, dada, né, eu posso utilizar a simulação para ajudar vocês, né, para a gente tirar dúvidas mesmo aí sobre, né, a tarefa, alguma coisa que vocês não conseguirem enviar e tal, né? Então, essa última aula vai ser literalmente só de dúvida, porque aí, né, na outra semana, né, depois do dia, deixa eu olhar aqui, né? Já a partir do dia 24 e até o dia 12 de dezembro, nós teremos a UCI de acionamentos elétricos automatizados aí, né? Basicamente pneumática e elétrica. Beleza, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima aula.
vai ser a última, né, aula de dúvidas aí de instalações elétricas industriais, tá? Vou parar aqui a gravação, né? E no máximo até amanhã vai estar disponível aí, né? Que a monitora e a Flaviane, né, vai postar aí para vocês, tá? E vou também avisar quando a postagem já estiver pronta, tá? Fiquem com Deus e até mais.